E se eu compartilhasse com você um capítulo intrigante do passado, uma época em que um tipo único de pessoas percorriam nosso mundo? E se eu mencionasse que a história tem essa estranha capacidade de ecoar através do tempo, se repetindo de maneiras inesperadas? Agora, esse grupo especial de indivíduos sobre o qual quero falar não é uma típica história evolucionária. Eles possuem algo notável e distinto daquilo que conhecemos hoje. Agora, quando o termo Nefilim passa pela sua cabeça, o que surge primeiro? Frequentemente as pessoas o associam a uma raça humana mencionada no Antigo Testamento. Eles são retratados como fisicamente impressionantes e heróicos, quase como gigantes bíblicos, ou mesmo semideuses, como alguns ponderam. Bem, no vídeo de hoje vou revelar algo ao mesmo tempo chocante e profundamente esclarecedor sobre os Nefilins, e por que tantas pessoas estão pesquisando esse nome no Google agora. Iremos investigar por que esses seres estão ganhando atenção agora e explorar seu significado em nossa história. Que papel eles desempenharam nos tempos antigos e como seu legado pode nos impactar nesses últimos dias. Será uma jornada esclarecedora e acredite, você não vai querer perdê-la. Agora vejamos a primeira passagem que esclarece a existência desses seres estranhos na história da humanidade, conforme revelado na Bíblia. Nossa jornada começa no livro de Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia nefilins, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Essa escritura revela uma verdade profunda, indicando que os nefilins não eram meras invenções da imaginação. Eles são realmente reais o suficiente para serem mencionados na Bíblia. Isso autentica a sua existência, enfatizando que este não é apenas mais um conto de ficção, mas uma realidade documentada para lermos e acreditarmos. Mas por favor, entenda isso, é crucial notar que a nossa compreensão dos nefilins é derivada exclusivamente da Bíblia, excluindo qualquer fonte extra-bíblica. Portanto, a nossa mensagem hoje dependerá mais de como a palavra de Deus revela esses seres do que de qualquer outra fonte. Agora, vamos explorar quem são os nefilins de acordo com a Bíblia. Descritos como caídos ou gigantes, os nefilins poderiam talvez ter sido a descendência resultante da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, conforme detalhado em Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4. O termo filhos de Deus apresenta um conceito complexo na Bíblia, abrangendo anjos, demônios e outros seres que podem ter existido antes do nosso tempo. A frase filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 tem duas interpretações principais. Alguns argumentam que essas criaturas podem ser anjos caídos, citando o apoio das escrituras de 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6 ao 7. Por outro lado, outros propõem que eram homens da linhagem piedosa de Sete se casando com mulheres da linhagem ímpia de Caim. Apesar dessas perspectivas, o significado predominante e típico dos filhos de Deus no Antigo Testamento se refere aos anjos, conforme indicado nos livros de Jó e Daniel. A identidade dos nefilins e dos filhos de Deus gerou um debate considerável, especialmente porque eles parecem distintos dos humanos comuns. Contudo, uma das revelações mais marcantes sobre esses seres surge em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A presença dessas criaturas amplificou a maldade a uma extensão inimaginável. Eles normalizaram o pecado e a ilegalidade entre a humanidade a ponto de todo pensamento humano ser considerado mal pelo próprio Deus. A influência deles fez com que o pecado parecesse atraente e interessante, levando o Senhor Deus a se arrepender de ter criado os humanos e causando profunda angústia ao seu coração. Reserve um momento para refletir sobre a gravidade do coração perturbado de Deus e como ele se sentiria ao olhar para o estado do mundo hoje. Jesus, em Mateus capítulo 24,
nos falou sobre os últimos dias e traçou um paralelo com os dias de Noé. Curiosamente, os Nefilins, segundo a história bíblica, viveram nos dias de Noé. Isso nos leva a nos aprofundarmos nas atividades das pessoas na Terra durante a época de Noé. Mas antes de fazermos isso, vamos explorar o que Jesus mencionou especificamente em Mateus capítulo 24, versículos 36 ao 39. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Reflita nessas palavras de Jesus e considere como as condições dos dias de Noé se assemelham aos nossos tempos atuais. O período que precede o retorno de Jesus pode ser conhecido pelos eventos que ele predisse e pelos sinais que ele nos instruiu a observar. No entanto, o momento exato da sua volta permanece imprevisível. Entre os numerosos sinais que ele compartilhou, um que se destaca é a comparação com os dias de Noé. Mas espere um minuto. O que aconteceu nos dias de Noé? Uma característica significativa dos dias de Noé foi a rapidez do desastre que se abateu sobre o povo naquela época e a sua ignorância. Eles foram abandonados ao seu próprio modo de vida, alheios ao julgamento iminente de Deus e desinteressados de saber em qualquer forma. Se afogando no pecado e na maldade, eles ficaram cegos e surdos ao julgamento iminente de Deus. Apesar das advertências sinceras de Noé, as pessoas do seu tempo rejeitaram seu apelo piedoso sobre o julgamento iminente. Elas perceberam isso como uma espécie de piada e permaneceram totalmente despreparadas para o que estava por vir. Noé, um verdadeiro pregador da justiça, não encontrou ninguém que levasse a sério qualquer uma de suas advertências. Você percebe paralelos entre os dias de Noé e os nossos tempos atuais? É uma questão que vale a pena pensar. Existem contrastes entre a nossa era e os dias de Noé? Você pode observar quão poucos dão ouvidos aos pregadores da justiça hoje? Testemunha a prevalência da maldade e do mal no mundo, a institucionalização da imoralidade e o castigo daqueles que defendem a justiça aos olhos de Deus. Você vê pessoas cuidando de suas atividades habituais, aparentemente alheias à volta iminente do Senhor Jesus? Você concorda que, assim como as pessoas da época de Noé, nossa geração não tem consciência do julgamento de Deus, residindo em cegueira e surdez espirituais? Você afirma que o mundo está à beira da decadência espiritual e moral reminiscente dos dias de Noé? Agora, os dias de Noé se tornaram um período desolador, levando a Deus a se arrepender de ter criado o homem e desencadear o dilúvio. Qual foi o catalisador dessa devastação? A chegada desses seres estranhos na história da humanidade, corrompendo os corações dos humanos contra Deus. A Bíblia revela que quando eles apareceram, a iniquidade se multiplicou e todo pensamento no coração dos humanos se transformou em mal. Meu amigo e minha amiga, exorto você a refletir sobre esses paralelos profundos entre o antes e o agora, e veja se existe alguma conexão. É possível que existam certos seres, forças e poderes em ação no mundo hoje, virando os corações das pessoas contra Deus? Semelhante à era pré-diluviana, estamos testemunhando um aumento nas atividades demoníacas sobrenaturais e no aumento do mal da Terra. Um exemplo ilustrativo é a ligação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, resultando na criação de uma raça humana única conhecida como Nefilins. Acredita-se igualmente que uma vez que Jesus comparou os últimos dias com os dias de Noé, é mais provável que veremos um aumento em tais atividades demoníacas sobrenaturais e maldade antes do seu retorno repentino. A Bíblia reforça essa noção conforme articulada pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Na nossa época atual, onde a internet influencia profundamente as atividades humanas, há um aumento notável nas pesquisas do Google sobre Nefilins. Aumentam as questões sobre a sua origem e atividades. Atualmente, vivemos numa era marcada por uma infinidade de ocorrências sobrenaturais em todo o mundo, obrigando as pessoas a mergulhar em textos como a Bíblia para obter informações sobre a existência dessas criaturas sobre-humanas. Numerosos relatórios revelam atividades sobrenaturais sem precedentes, alimentando a curiosidade e levando a um exame mais detalhado do fenômeno nefiliano. Hoje, relatos de seres estranhos com habilidades sobre-humanas,
aparentemente ligados às atividades dos nefilins em textos antigos sobre a era pré-diluviana, estão se tornando mais prevalentes. Essa era, situada entre a criação do mundo, em Gênesis 1, e o dilúvio de Noé, é um ponto focal de interesse. Há também relatos de atividades sobrenaturais em andamento em todo o mundo, onde as pessoas afirmam ter avistado seres semelhantes a super-humanos, ocorrências incomuns em cenas de acidentes ou emergências, e aumentos de relatos de atividades de OVNIs na Terra. Será que nossa vida cotidiana, aparentemente normal, pode ser um indicativo dos tempos em que vivemos? Tal como nos dias de Noé, as pessoas tomaram decisões conscientes de se desviarem das leis de Deus, ignorando os sinais flagrantes da iminente ira divina. Elas levaram suas vidas normalmente até a chegada do dilúvio. Jesus nos avisa que a sua volta será semelhante aos dias de Noé, onde as pessoas se dedicavam a atividades rotineiras, se casando, procurando meios de subsistência, bebendo e comendo, mas negligenciando manter Deus nos seus pensamentos. Essa negligência contribui para a escalada da maldade até o regresso do Filho do Homem. O fascínio pelos prazeres mundanos tende a fazer as pessoas esquecerem a necessidade de um Salvador. Considere esses paralelos ao refletir sobre os tempos atuais. Vamos prestar atenção à sabedoria compartilhada pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. O termo crucial aqui é mais amigos, e é essencial entendê-lo no contexto desses versículos. Nesses tempos difíceis, as pessoas serão de fato mais amigas, mas lamentavelmente do tipo errado. O seu caráter irá contradizer os ensinamentos claros da palavra de Deus. Serão mais amigos dos prazeres, amigos do dinheiro, amigos do egoísmo. Notavelmente, essas pessoas não terão amor pelo que é bom e certo, pelos pais, pelo próximo e por Deus. A sua relutância em abandonar os prazeres pecaminosos por amor a Deus ou em obedecê-lo em questões de dinheiro revela uma ausência crucial do tipo de amor que realmente importa, o amor a Deus. Se repreendidos, tornam-se abusivos, indignos de confiança, e os cristãos verdadeiros não podem confiar nessas pessoas. Espiritualmente cegas e ignorantes, elas assumirão a onisciência, se recusando a dar ouvidos a mestres ou pregadores piedosos, da mesma forma que desconsideraram Noé. A Bíblia registra a presença de nefilins na época de Moisés e Josué, reconhecidos como descendentes de Anak, extremamente grandes e temíveis. Isso levanta a possibilidade de descendente de nefilins hoje, bem como a existência potencial de descendentes distantes de moabitas, amalequitas, hititas e babilônios. No relato dos espiões israelitas explorando Canaã, eles declararam em Números capítulo 13, versículo 33: Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. E para concluir, abordando a passagem misteriosa em Gênesis capítulo 6, versículo 4, sobre a origem dos nefilins durante a época de Noé, é importante não ter muita certeza. Em vez disso, devemos concentrar a nossa atenção em assuntos cruciais para a salvação da nossa alma. Embora a menção dos nefilins em Gênesis desperte curiosidade e intriga, é crucial lembrar que o propósito principal da Bíblia é nos guiar para a nossa salvação eterna. Em vez de nos aprofundarmos nas origens e na natureza desses gigantes, é mais benéfico nos concentrar nos ensinamentos e lições que podem moldar a nossa jornada espiritual. Ao direcionar a nossa atenção para os valores do amor, da compaixão e da fé, podemos nutrir um relacionamento mais próximo com Deus e cultivar uma vida que se alinhe com seu plano divino. Em última análise, é através das nossas ações e da obediência aos mandamentos de Deus que podemos encontrar a verdadeira realização e alcançar a salvação eterna. Você está ciente de que o aumento do conhecimento é um sinal do fim dos tempos, mas que esse tema é muitas vezes esquecido hoje? Houve um tempo na história em que as pessoas estavam ansiosas por obter conhecimento, sem poupar despesas, tempo ou esforços na sua busca.
No entanto, elas viram que isso era difícil porque o momento para tal compreensão ainda não havia chegado. Você sabe por quê? A escatologia, o estudo bíblico do fim dos tempos, destaca vários sinais que têm evidências abundantes que apoiam a sua veracidade e autenticidade. Esses sinais mencionados nas Escrituras incluem rumores de guerra, terremotos, pestes, maldade, engano e muitos outros. No entanto, há um sinal sutil mais significativo sobre o fim dos tempos, também mencionado na Bíblia. O profeta Daniel, enquanto estava na Babilônia, revelou este sinal. O que é este sinal exatamente? É encontrado em Daniel capítulo 12, versículo 4, que afirma: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Nesse vídeo revelarei uma perspectiva perspicaz sobre esse sinal do fim dos tempos, muitas vezes esquecido, que está se tornando rapidamente uma realidade, mas recebe menos atenção das nossas discussões sobre o fim dos tempos. Tenho certeza de que você encontrará alegria e bênção nesta revelação. Eu gentilmente encorajo você a assistir esse vídeo até o final, participar das orações e receber bênçãos para você, sua família e seus amigos. Antes de continuarmos, mostre seu apoio se inscrevendo em nosso canal, curtindo este vídeo e compartilhando pelo menos uma vez. Suas ações nos ajudam a alcançar mais vidas, espalhar o Evangelho, tocar corações e promover o reino de Deus aqui na Terra. Obrigado por fazer essa parceria conosco nesta missão. Hoje, enquanto se fala no assunto do fim dos tempos, nossas mentes se voltam para alguns dos sinais apocalípticos que foram profetizados na Bíblia. Pensamos em eventos como guerras e rumores de guerras, pestilências, o surgimento do iníquo, a marca da besta e muito mais. Isso ocorre porque a maioria dessas profecias são menos abstratas e podem ser facilmente vistas em qualquer dia e hora com um pouco de atenção. Nossas mentes rapidamente se voltam para as imagens vívidas e para a realidade da instrução do 666. Nos apressamos para o Apocalipse, contemplando as muitas surpresas sobre o fim dos tempos. Nos apressamos em consultar os livros de Mateus e Lucas, buscando as palavras de Deus enquanto os discípulos perguntaram: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que estão para acontecer? Todos estes sinais são profundos e são de fato profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, merecendo a nossa atenção especialmente nos dias em que vivemos. No entanto, existe um sinal mais evasivo sobre os últimos dias que muitas vezes ignoramos. Talvez seja porque não se encontra em Apocalipse, Mateus ou Lucas. Em vez disso, está no antigo livro de Daniel. Antes de mergulharmos na profecia do livro de Daniel, vamos primeiro considerar: quem foi Daniel? Daniel era um judeu cativo da conquista de Jerusalém pelos babilônios. Junto com muitos outros de Judá, Daniel e seus 3 amigos foram exilados para a Babilônia. Devido à sua coragem e às evidentes bênçãos de Deus, foram recrutados para o serviço do rei em Babilônia. Daniel, conhecido por sua grande fé, coragem, disciplina e integridade, mais tarde serviu outros reis da Babilônia e da Pérsia durante sua vida. Deus concedeu a Daniel sabedoria divina para interpretar sonhos e resolver questões desafiadoras, de acordo com Daniel capítulo 5, versículo 12. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. O livro de Daniel revela muitos detalhes sobre os planos de Deus para o mundo no fim dos tempos. Ele contém numerosas profecias sobre reinos importantes, incluindo a notável visão da estátua no 2º capítulo. Esta profecia prevê a ascensão e queda de 4 grandes reinos em todo o mundo: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Conforme predito pelo profeta, esses impérios realmente surgiram e caíram. Você sabia também que o livro de Daniel contém muitas profecias sobre o fim dos tempos, o anticristo e os últimos dias? Vamos nos aprofundar nessas profecias quando o conhecimento aumentará. Diferentes interpretações cercam esta profecia em particular, e uma perspectiva é que a frase "muitos o esquadrinharão"
e o saber se multiplicará significa que mais pessoas buscarão o conhecimento das Escrituras do que nunca na história humana. Esta interpretação se alinha com a realidade de que o conhecimento da Bíblia foi grandemente influenciado pelos avanços da tecnologia. Você sabia que há mais acesso às Escrituras hoje do que até mesmo na época dos apóstolos nos dias de Jesus? Este versículo sugere que, nos últimos dias, as pessoas em todo o mundo buscarão ansiosamente o conhecimento espiritual, se aproximando das Escrituras. É evidente na fome que você vê hoje por conhecimento espiritual genuíno sobre Deus, seus caminhos e seu caráter. Deus, falando ao profeta Daniel, comunicou que nos últimos dias seu povo aumentará significativamente o seu conhecimento das Escrituras à medida que se envolverem sinceramente com a palavra de Deus com sinceridade e verdade. Para confirmar esta profecia, podemos olhar para trás na história e observar que nunca antes houve um tempo com tal abundância de conhecimento da Bíblia. O povo de Deus agora possui amplo conhecimento. Nossa geração foi abençoada com avanços tecnológicos que aumentaram muito a nossa capacidade de pesquisar as Escrituras. Por exemplo, através da internet podemos acessar rapidamente a Bíblia, mesmo sem uma cópia física dela. Hoje, diversas traduções estão disponíveis em plataformas digitais como e-books e áudio. Além disso, nunca antes houve um tempo como o presente, com a sua miríade de revelações sobre as Escrituras, de concordâncias a comentários, literatura, diários e muito mais. Indivíduos dedicam suas vidas para garantir que outros compreendessem as Escrituras. A era que vivemos é realmente uma bênção no que diz respeito ao conhecimento da Palavra de Deus. Você e eu agora podemos pesquisar a Bíblia com um nível de compreensão mais profundo e claro. Antes, conseguir isso em segundos era quase impossível. Outro ponto de vista sobre a interpretação da profecia de Daniel é que nos últimos dias haverá um aumento no conhecimento. Houve um progresso significativo no conhecimento humano em saúde, negócios, transporte, educação e todos os outros campos da vida imagináveis. Isso mostra um enorme aumento no conhecimento em todos os aspectos da humanidade. Esta perspectiva é reforçada pelo fato de hoje o conhecimento ter sido profundamente influenciado pela internet. A internet fornece uma quantidade imensurável de informações para a humanidade. Na verdade, enquanto você assiste a esse vídeo agora, ele serve como uma confirmação de que o caminho realmente será aumentado. Apenas algumas décadas atrás, transmitir um vídeo poderia parecer impossível. Hoje podemos viajar convenientemente de carros, ônibus, trem e avião. Este desenvolvimento é visto como uma confirmação da profecia de Daniel. É inegável que houve um salto surpreendente no conhecimento e nas habilidades humanas. Apenas alguns séculos atrás, os meios de transportes comuns eram cavalos e burros. No entanto, hoje a humanidade pode viajar até a Lua e explorar outros planetas. Em meio a todos esses avanços alinhados com o cumprimento da profecia de Daniel, há uma declaração impressionante feita por Jesus Cristo na última parte de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Esta passagem sugere que a nossa geração terá um nível maior de responsabilidade perante Deus no dia do julgamento por causa da vasta quantidade de conhecimento que nos foi confiada. Embora haja um julgamento vindo para todas as gerações que viveram na Terra, muito foi confiado à nossa geração e, de acordo com as palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, muito será exigido de nós. Assim como na parábola dos talentos em Mateus 25, vemos que os servos que foram considerados fiéis para trazer lucro negociaram com tudo que lhes foi confiado, trazendo de volta lucro ao Senhor em relação ao que lhes foi dado. Se eu pudesse fazer apenas uma pergunta, seria esta: o que exatamente você está fazendo com o que lhe foi confiado pelo Mestre? Deixe-me enfatizar, meu amigo e minha amiga, que estamos vivendo nos últimos dias e a volta de Jesus pode estar a apenas alguns minutos, dias, semanas, meses, anos ou décadas de distância. Reserve um momento para refletir sobre os imensos privilégios que Deus concedeu à nossa geração. É crucial não ficarmos indiferentes ou inconscientes deste grande privilégio e oportunidade, especialmente considerando que chegará o dia em que todos devemos prestar contas diante de Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10 declara:
Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deixe que isso desperte o seu coração para desejar uma recomendação do Senhor em seu entorno e não uma condenação. Tal como os 2 servos, o seu objetivo é garantir que a sua vida conte para o reino de Deus. Maximize tudo o que ele confiou a você, para que, como o servo lucrativo, você possa ouvir o elogio retumbante em Mateus capítulo 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora vamos orar. Senhor Deus e Pai, hoje posso ver e reconhecer o amor que o Senhor tem por mim, me permitindo nascer nesta época. Isso afirma sua amorosa bondade e fidelidade para comigo. Te agradeço, Jesus, pelas muitas coisas que fizeste por mim. Querido Deus, reconheço o quanto o Senhor me ama e deseja que eu viva minha vida na expectativa de seu entorno. Peço sabedoria para caminhar como o Senhor gostaria que eu andasse nesta terra, me concedendo o discernimento e a compreensão necessários para viver completamente para Ti e Te agradar. Pelo Teu grande poder, querido Pai, nos mantenha limpos e sem culpa até o Seu retorno. Nos conceda coragem e intrepidez para viver para Ti em um mundo onde o pecado e a maldade o governam e dominam muitos corações. Não deixe que nada nos separe do Teu amor, meu Deus. Agora oramos por todos os cristãos verdadeiros do mundo inteiro, pedindo que o Senhor mantenha nossos olhos focados em Ti. Remova as distrações e nos ajude a ser totalmente dedicados à Tua vontade por toda a nossa vida. Faça com que este caminho de peregrino seja um bom caminho para nós e, no final, ouçamos aquele retumbante elogio dos servos fiéis. Senhor Jesus, oramos por nossos familiares e amigos, pedindo que o Senhor os guarde e os proteja nesta época. Atenda às suas necessidades e dê a eles a esperança e coragem para permanecerem fortes em Ti nestes últimos dias. Declaramos que as bênçãos desta oração estejam sobre todos os nossos ouvintes, suas famílias e entes queridos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, pedimos gentilmente que você diga amém nos comentários abaixo ao dar graças a Deus em antecipação às suas bênçãos. Além disso, encorajamos você a compartilhar seu testemunho nos comentários e, por fim, compartilhar esta mensagem com sua família, amigos ou entes queridos que precisam das bênçãos de Deus em suas vidas. Imagine um poder tão puro que promete proteção contra os poderes mais sombrios conhecidos pelo homem. Essa não é a história de um romance de fantasia. É a realidade que nos é oferecida em Lucas capítulo 10, versículo 19, um versículo tão carregado de autoridade que perturba a própria estrutura da guerra espiritual. Por que isso importa, você pode perguntar? Bem, vamos descascar as camadas desse conflito celestial. Veja, há uma narrativa raramente falada, um diálogo sobre a escuridão que muitos evitam. O reino dos demônios não é um assunto para os tímidos, e ainda assim, ignorá-lo não diminui sua realidade. Na verdade, evitar esse assunto é a maior arma do diabo. Quanto menos sabemos, menos equipados estaremos para combater as forças que buscam a nossa queda. Mas é aqui que a maré muda. Em meio às batalhas e aos sofrimentos da vida, há a promessa de um reino indomável, um reino onde a vitória não é apenas uma possibilidade, mas um resultado garantido. Jesus não falou apenas palavras vazias quando declarou a autoridade que nos foi dada sobre o diabo. Ele estava estabelecendo o plano para um triunfo eterno. Considere as histórias antigas, as sagas de profetas como Daniel, que previu as escaramuças e conflitos dos últimos dias. Esses não são apenas textos antigos, são como um toque de trombeta para guerreiros da luz. O cansaço que você sente, a sensação de estar sitiado, tudo faz parte dessa história. Mas o mesmo acontece com a vitória iminente. Um triunfo tão absoluto que todo domínio sob o céu reconhecerá a soberania do Altíssimo. Essa mensagem não é apenas para a alma cansada, é para a mente curiosa, o espírito que busca e o coração endurecido.
É para os jovens que navegam no mundo repleto de sinais confusos e para os idosos que viram o pêndulo oscilar do desespero para a esperança. É uma história tão antiga quanto o tempo, mas tão fresca quanto o orvalho da manhã, a história de um reino eterno que nos convida a ser mais do que meros espectadores. Então, enquanto você está na linha de frente da decisão, lembre-se disso. O poder concedido a você não é apenas um versículo para recitar, mas uma verdade para incorporar. As batalhas que enfrentamos são reais, mas a armadura que nos foi dada também é. É a hora de sair das sombras e entrar na luz, para reivindicar a promessa que tem o poder de perturbar o submundo. Não vamos apenas ler as palavras, vamos vivê-las. Não vamos apenas ouvir a história, vamos fazer parte dela. Pois no final das contas não se trata apenas de conhecer um versículo que os demônios temem. Trata-se de abraçar uma realidade onde, apesar do caos, somos mais que vencedores. Esse é o seu convite para se juntar às fileiras, para fazer parte de uma narrativa que vem se desenrolando desde o início dos tempos. A questão não é apenas você crer, mas sim, você está pronto para cumprir a promessa? O cenário está montado, as linhas estão traçadas e o roteiro é seu para escrever. Bem-vindo à história de uma vida. Bem-vindo ao caminho da vitória. Jesus, em sua infinita sabedoria e amor, concede a seus seguidores um poder tão completo e profundo que os próprios demônios tremem à sua menção. Veja o que disse Jesus em Lucas capítulo 10, versículos 18 e 19. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Considere a metáfora das serpentes e dos escorpiões. Estas não são apenas criaturas da terra, mas símbolos dos ataques venenosos e cruéis que enfrentamos na vida. No entanto, aqui estamos nós não como vítimas, mas como conquistadores com a capacidade de espezinhar essas ameaças. É uma imagem vívida de vitória e domínio, um testemunho da autoridade que detemos. Essa autoridade não tem a ver com arrogância ou glória pessoal. É uma confiança sagrada, um presente daquele que venceu a morte e o inferno. Não exercemos esse poder com orgulho, mas com uma postura de humildade e fé. Não é a nossa força, mas a dele que quebra as correntes do inimigo. Esse poder nasce da rendição e da fé naquele que promete que mesmo as portas do inferno não poderão prevalecer contra a sua igreja. O diabo, o pai da mentira, é um mestre do engano. Ele sussurra dúvidas, semeia medo e blefa sobre seu poder, mas o maior medo dele é você. Sim, você, andando na plenitude da autoridade que Deus lhe deu. Suas táticas não são páreo para a verdade que reside dentro de você. No momento em que você percebe a extensão do seu poder, a influência dele desmorona. Isso não é apenas teologia ou história, é sobre sua história, suas batalhas, sua vitória. Imagine enfrentar as tempestades da vida não com medo, mas com a confiança inabalável de que você é apoiado pelo próprio céu. Olhe para si mesmo de maneira firme, não porque você é invencível, mas porque é fortalecido por aquele que é. Essa é a sua herança, a sua identidade, a sua arma. Ao longo da vida, lembre-se de Lucas 10:19. Deixe que fique gravado em seu coração um lembrete constante do poder que você carrega. Deixe que isso transforme sua perspectiva, transformando o medo em fé e a derrota em domínio. Você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando, avançando e conquistando. Você é um farol de esperança em um mundo desesperado por luz, um testemunho do poder de uma vida entregue a Deus. Então, levante-se, guerreiro da luz. Tome sua posição. A batalha é acirrada, mas a vitória já é sua. Ande nessa verdade, espalhe essa esperança e observe enquanto o reino das trevas treme com o avanço do reino da luz. Essa é a sua vocação, o seu chamado, o seu destino, o seu momento. Abrace isso com coragem, com alegria e com uma confiança inabalável naquele que te chama de seu. Pois nele você é mais que vencedor. Você é um vencedor e em nome de Jesus pisará serpentes e escorpiões e nada te causará dano algum. Esse é o versículo que os demônios temem, a promessa que eles não podem superar e a verdade que liberta os cativos. E é seu, agora e para sempre. Imagine estar em um campo de batalha, o ar denso de tensão, um inimigo invisível espreitando em cada sombra.
Este não é um campo de batalha qualquer, é a arena da sua vida, onde todos os dias há uma batalha entre a luz e as trevas. Mas aqui está a diferença. Você não é apenas um soldado, você é um vencedor, um conquistador armado com a promessa tão firme que as próprias legiões das trevas fogem com sua proclamação. Essa promessa aninhada nas páginas das Escrituras não é mera palavra, mas uma declaração de proteção e autoridade divina. É a certeza de que, embora caminhe pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho nem indefeso. Você está equipado com um poder que o diabo, com toda a sua astúcia e engano, deseja desesperadamente manter fora do seu alcance. Por que, você pode perguntar, este versículo é tão temido pelas forças das trevas? É simples. Esse versículo é um espelho que reflete a magnitude do poder investido em você através da fé. É um lembrete de que você não é um mero espectador nessa batalha cósmica, mas um participante ativo, vestido com a armadura de Deus, empunhando a espada do Espírito com a autoridade do próprio Jesus. O maior medo do diabo é você despertar para a realidade da sua posição em Deus, elevada, fortalecida e eterna. Veja, no momento em que Adão abandonou seu domínio, o caos reivindicou seu reinado. Mas então veio Jesus, o divisor de águas, o reversor da maldição que, através do seu sacrifício final, não apenas destronou o príncipe desse mundo, mas também restaurou para nós o nosso lugar de direito, sentado com ele nos lugares celestiais, muito acima de todos os principados e poderes. Não se trata apenas de vencer conflitos, mas de compreender que a batalha final já foi vencida. Seu papel? Permanecer firme, crer e garantir a vitória que já é sua. É sobre reconhecer que você não está lutando pela vitória e sim partir da vitória. A derrota do inimigo não é um acontecimento pendente, é um fato histórico e sua autoridade em Cristo é o selo desse veredito. Considere a história de um boxeador campeão que, após uma batalha feroz no ringue, reivindica a vitória e o prêmio. A atenção, a glória, a recompensa, tudo dele. No entanto, ao voltar para casa, ele entrega o prêmio à sua esposa, fazendo dela a mais que vencedora. Ela não deu um soco, mas compartilha do triunfo. Essa é a imagem do nosso relacionamento com Deus. Ele travou a batalha, reivindicou a vitória e então se voltou para nós com amor nos olhos e disse: essa vitória é sua. Meu amigo e minha amiga, é hora de você se livrar do medo, da intimidação, das mentiras que te manteve cativo. A verdade é que o diabo já está derrotado e você, através de Cristo, recebeu autoridade sobre todos os seus planos. Nenhum demônio, nenhuma escuridão, nenhum poder do inferno pode resistir à autoridade que você carrega em nome de Jesus. Ao navegar pelos desafios e provações da vida, lembre-se disso. Você não está lutando sozinho, nem está travando uma batalha perdida. Você é mais que um vencedor por meio daquele que te amou. Abrace e viva nessa verdade e observe enquanto as fortalezas do inimigo desmoronam sob o peso da sua fé. Deixe essa mensagem acender um fogo dentro de você, uma confiança sagrada que te impulsiona para frente, destemido pelas ameaças do diabo, inabalável pelo caos do mundo. Mantenha-se firme e deixe a luz dessa verdade perfurar a escuridão. Você é filho de Deus, portador de sua promessa, e nenhuma força do inferno pode diminuir o poder que você exerce em seu nome. Esse é o versículo, a verdade, a promessa que os demônios não querem que você saiba. Mas agora você sabe, e com esse conhecimento, vá em frente e reivindique a vitória que é sua por direito. Como um policial que, sem força pessoal, pode parar um mar de carros apenas com um gesto, nós também podemos parar a escuridão e declarar: chega! Ao exercermos essa autoridade, não nos deixemos influenciar pelo volume do caos mundial, mas sejamos firmados pela confiança silenciosa do nosso poder dado por Deus. Não vamos apenas ler Efésios 6:10, mas incorporá-lo, sendo fortes não em nós mesmos, mas no Senhor e na força do seu poder. Pois não se trata de quão ferozmente lutamos, mas sim da força inatacável que temos. Envolva-se com a palavra, envolva-se em oração, envolva-se em amar as pessoas ao seu redor. Deixe a luz dentro de você brilhar tão intensamente que as sombras não terão onde se esconder. E ao fazer isso, convide outras pessoas para participar dessa grande aventura. Compartilhe a esperança, compartilhe a vitória e vamos ver o reino das trevas desmoronar sob o peso do amor inabalável de Deus. E à medida que você avança, armado com esse conhecimento, lembre-se, você nunca está sozinho. Deus,
o Todo-Poderoso está com você. O Espírito Santo te guia e a palavra ilumina seu caminho. Então, marche, alma corajosa, pois a vitória já é sua. E ao viajar por essa vida, mantenha esse segredo divino perto do seu coração, usando isso com sabedoria, coragem e amor. Se essa mensagem ressoa em você, se você sente a agitação de um guerreiro dentro de si, então recomendo que você curta, se inscreva no canal e comente neste vídeo. Compartilhe suas histórias, suas batalhas e suas vitórias. Por que um Deus cuja natureza é o amor escolheria não salvar certas pessoas? Isso representa uma realidade desafiadora sobre o amor de Deus. Embora ele seja inegavelmente amoroso, ele permanece inflexível na defesa dos seus padrões. É uma crença comum entre os cristãos que a vontade de Deus se estenda a todos, independentemente de sexo, idade ou raça, visando a sua salvação. A Escritura afirma isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Esta Escritura reflete claramente o caráter de Deus para com todos na terra. Deus deseja que todos os indivíduos compreendam a verdade sobre Cristo e recebam a salvação, um reflexo da sua natureza amorosa. Agora, por que algumas pessoas parecem incapazes de receber esta salvação? No vídeo de hoje, destacarei 7 tipos de pessoas que podem enfrentar desafios para alcançar a salvação. Em palavras mais claras, 7 pessoas que não podem ser salvas. É fundamental prestar muita atenção, pois muitos de nós podemos não estar cientes de que certos fatores podem dificultar a salvação de algumas pessoas. Encorajo você a assistir esse vídeo na íntegra, participar das orações e receber bênçãos para você, sua família e amigos. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo, mostre seu apoio curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando este valioso conteúdo pelo menos uma vez. Suas ações contribuem para espalhar o Evangelho, tocar mais vidas e promover o reino de Deus na terra. Querido cristão, é uma verdade preocupante que nem todos neste mundo serão salvos. Esta realidade serve de alerta especialmente para aqueles que frequentam fielmente a igreja. A mera frequência de cerca de 90 minutos aos cultos aos domingos e compromisso de ser membro, o dízimo, as ofertas, ter um nome ou título cristão, falar de maneira cristã ou mesmo ser batizado, não garante a salvação. A Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, registra a advertência de Jesus sobre o dia do julgamento. Muitos se aproximarão dele, se vangloriando dos milagres feitos em seu nome, mas ele declarará: Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta verdade exorta cada indivíduo a fazer uma introspecção, questionando a sua posição no dia do julgamento, quando devemos prestar contas das nossas vidas. Será que se Jesus voltasse hoje, você seria considerado digno, vestido em sua justiça, permanecendo irrepreensível diante do seu trono? Refletir sobre isso é crucial. Considero você abençoado por estar ouvindo este vídeo em um momento tão significativo. Como 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 nos lembra, porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Agora vamos considerar 7 tipos de pessoas que não serão salvas. O primeiro grupo de pessoas que Deus não pode salvar são os incrédulos. Mas quem exatamente são os incrédulos? São aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, essas pessoas não podem ser salvas. Só existe uma maneira de alcançar a salvação, e é através da fé em Deus. Sem crença, ninguém nunca será salvo dos seus pecados e de Satanás. Na verdade, não há outra maneira de alcançar a salvação, exceto através da fé em Deus e da crença em seu Filho Jesus Cristo. A famosa passagem do livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez algumas pessoas subestimem a simplicidade do plano redentor de Deus. É por isso que a incredulidade é muito perigosa. O primeiro requisito para a vida eterna é simples: creia e você não perecerá.
Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que procuram a salvação através de outros meios além de Jesus Cristo. Em João capítulo 5, versículo 40, a Bíblia testifica sobre Jesus, afirmando que alguns se recusam a ir até ele para o resto da vida. Jesus é o único caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele. A Bíblia nos diz em Atos, capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa. A inteligência, o poder, o dinheiro, a boa aparência ou mesmo os pais ou amigos. Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus e sua morte na cruz pagou pelos nossos pecados. Agora, a próxima categoria de pessoas que não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus se dirige a eles especificamente em Mateus capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos eles vestem roupas justas para ir à igreja e levantam as mãos santas a Deus, mas no fim de semana estão nas danceterias como todos os outros. Para esses, a salvação e a vida de fé não significam nada de excepcional. Eles veem a igreja como um centro religioso. Essas pessoas só adoram a Deus para exibição e aprovação pública. Um hipócrita está na igreja, mas não permite que a vida de Cristo encontre expressão nele. Ele pode passar muitos anos na igreja, mas não tem frutos que sustentem a fé que professam. Ele fica na porta, não entra e não permite que os outros entrem. A quarta categoria de pessoas que não podem ser salvas é as dos que são auto-justificados. Em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14, a Bíblia nos conta a história de um fariseu que confiava em si mesmo, afirmando ser justo, mas que desprezava os outros. O fariseu acreditava que era puro de coração e melhor que o publicano que estava orando ao seu lado. Curiosamente, Jesus disse que o cobrador de impostos, que não conseguia levantar os olhos por causa da culpa do pecado, mas batia no peito e pedia misericórdia a Deus, foi aquele que desceu para sua casa justificado e feliz. A Bíblia nos alertou para não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos em Deus de todo o coração. Ouça o que a Bíblia diz sobre a autojustiça em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Os fariseus não se submetem verdadeiramente à justiça de Deus. Em vez disso, eles criaram para si mesmos o que é a justiça e o caminho para alcançá-la. Inverteram o padrão de justiça de Deus para se adequarem a si próprios e às suas ambições egoístas. A quinta categoria é o do apóstata, ou seja, aquele que traiu sua fé em Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, a Bíblia nos fala claramente sobre o apóstata, afirmando: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. A Bíblia pinta claramente um retrato daqueles que, por uma razão ou outra, se tornam religiosos e deixam para trás as suas antigas práticas corruptas e imorais. Mas logo sua verdadeira natureza aparece e eles retornam para o seu velho estilo de vida. Além disso, um porco lavado ainda será um porco e nada mais. São pessoas que acompanham o processo e os rudimentos das crenças cristãs, como o batismo, a comunhão e a frequência à igreja, mas depois de um tempo seu verdadeiro eu é revelado. Elas voltam para um mundo em sua luxúria e prazer, voltam e encontram conforto nas coisas que antes abandonaram porque, na verdade, nunca se converteram de verdade. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia nos diz claramente que não podem ser salvas são os blasfemadores. Jesus falou sobre essas pessoas no livro de Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado.
nem neste mundo, nem no porvir. Algumas pessoas blasfemam contra Deus simplesmente zombando e menosprezando a manifestação do Espírito Santo. Este é o pecado imperdoável. Você deve ter muito cuidado com o que diz sobre o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra ele não pode ser perdoada. Cuidado com piadas, associações ou grupos de pessoas que falam menos sobre o mover do Espírito de Deus de alguma forma. Essas pessoas podem estar atraindo você para cometer o pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que não pode ser salvas são os mortos. Muitas pessoas recorreram a pastores e líderes religiosos e solicitaram orações durante o enterro de um ente querido. Curiosamente, nenhuma oração pode ser feita pelos mortos. Uma pessoa só pode ser salva em vida. Após a morte, a salvação é totalmente impossível. A ideia do purgatório é falsa e não vem da verdade da palavra de Deus. A salvação só é possível quando há vida. É por isso que é importante entregar sua vida a Jesus. Meu amigo e minha amiga, espero que agora você possa ver que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não acontece porque falta amor a Deus, mas porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. A maior concessão ocorreu quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Depois disso, se alguém decidir não crer, Deus não estará disposto a comprometer seu padrão por ninguém novamente. Concluindo, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se não, este é o momento certo para fazer isso. Agora vamos tirar um momento para orar. Repita comigo. Senhor Deus e Pai, oro em nome de Jesus para agradecer por tirar meu pecado e me curar através da morte de seu Filho Jesus. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia para minha justificação. Hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entre em meu coração e seja meu Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Vamos agora orar juntos em uma só fé. Precioso Pai da vida, nós te agradecemos pela salvação de nossas almas. Obrigado por nos salvar de nós mesmos, do pecado e da morte. Reconhecemos que é pela graça que somos salvos e não pelas obras ou por qualquer coisa de bom que tenhamos feito ou que possamos fazer. Somos verdadeiramente gratos pelo seu amor, Jesus. Obrigado por pagar a dívida dos nossos pecados, mesmo quando éramos seus inimigos. Pedimos a graça de viver só para ti todos os dias de nossas vidas. Oramos por aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor de suas vidas. Que o Senhor os alcance e os encontre em nome de Jesus. Oramos por aqueles que precisam urgentemente de salvação neste momento, para que o Espírito Santo ministre aos seus corações e eles vejam a necessidade de aceitar Jesus. Oramos também pelos missionários e por todos os envolvidos no mundo da conquista de almas e do evangelismo. Abençoe eles e dê a eles a coragem e a graça para continuar espalhando a mensagem do Evangelho globalmente em nome de Jesus. Oramos por nossos entes queridos e famílias que ainda não permitiram que o Senhor entre em suas casas. Que o seu amor seja derramado em seus corações pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Obrigado, pois sabemos que quando clamamos, o Senhor sempre ouve. Pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma das infelizes realidades atuais da leitura das Escrituras, especialmente do Antigo Testamento, é a falta de familiaridade com as culturas antigas, especialmente sobre a adoração de diversas divindades. As referências a essas culturas são frequentemente perdidas na tradução, levando assim a maioria dos leitores a ter pouca ou nenhuma compreensão de alguns dos vários deuses pagãos e mitologias das nações antigas com as quais os leitores mais velhos estariam familiarizados. Muitas histórias bíblicas do Antigo Testamento descrevem alguns desses deuses, sua influência sobre aqueles que os adoravam e a completa superioridade do único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus, sobre todos eles. Entre esses deuses antigos, os mais proeminentes, que em alguns momentos foram até adorados pelos israelitas quando estes se afastaram do Senhor, foram a divindade cananeia Baal e a divindade filisteia Dagon. A palavra Baal significa Senhor, o plural é Baalim.
Baal era o nome do deus supremo adorado na antiga Canaã e na Fenícia. Baal era um deus das tempestades e da fertilidade e era considerado uma divindade muito importante na religião e cultura cananeia devido ao seu controle sobre o nascimento dos filhos e o crescimento das colheitas. Diferentes regiões adoravam Baal de maneiras diferentes, e Baal provou ser um deus altamente adaptável. A prática do culto a Baal infiltrou-se na vida religiosa judaica durante o tempo dos juízes e logo se difundiu em Israel durante o reinado de Acabe e Jezabel. De acordo com a mitologia cananeia, Baal era filho de El, o deus principal, e de Azerá, a deusa do mar. Baal era considerado o mais poderoso de todos os deuses, eclipsando El, que era visto como muito fraco e ineficaz. Em várias batalhas, Baal teria derrotado Yam, o deus do mar, e Mot, o deus da morte e do submundo. As irmãs consortes de Baal eram Astarote, uma deusa da fertilidade associada às estrelas, e Anate, uma deusa do amor e da guerra. Os cananeus adoravam Baal como deus do sol e como deus da tempestade, e ele geralmente era retratado segurando um raio. Ele era visto como um deus que derrotava inimigos, produzia colheitas e criava filhos. A adoração de Baal estava enraizada na sensualidade e envolvia prostituição ritualística nos templos. Às vezes, apaziguar Baal exigia sacrifício humano, geralmente o primogênito daquele que fazia o sacrifício. Os sacerdotes de Baal apelaram ao seu deus em ritos de abandono selvagem que incluíam gritos altos e estáticos e ferimentos auto-infligidos, como visto quando o profeta Elias os desafiou para um duelo no Monte Carmelo para ver quem era o Deus Supremo. Depois que os profetas de Baal desistiram, porque nenhuma resposta vinha para provar sua existência, Elias fez uma oração simples, e Deus respondeu imediatamente com fogo do céu. A evidência foi esmagadora e o povo reconheceu a grandeza de Deus. Veja, a maioria das pessoas não sabe que quando os fariseus chamavam Jesus de Beuzebu, eles os estavam ligando a Baal. Mas a palavra de Deus é a prova de que Jesus é o Senhor e o Senhor Deus é supremo sobre todas as outras divindades. Eles nada mais são do que demônios disfarçados de deuses. Dagon desempenhou um papel semelhante ao de Baal, como deus da fertilidade e da vegetação. Começando no livro de Juízes, há uma linha consistente do Senhor Deus Todo-Poderoso sendo proclamado como o único Deus verdadeiro sobre Baal e Dagon, que percorre toda a história deuteronômica. Dagon era a principal divindade dos filisteus e a adoração desse deus pagão remonta ao 3º milênio antes de Cristo. De acordo com a antiga mitologia filisteia, Dagon foi o pai de Baal, em contraste com El dos cananeus. Dag, em hebraico, significa peixe. Consequentemente, Dagon era o deus peixe, e era representado como uma criatura meio homem, meio peixe. Existem 3 passagens onde Dagon é mencionado na Bíblia. A primeira menção está no livro de Juízes, na história de Sansão, quando os filisteus o capturaram através do engano de Dalila, uma filisteia por quem Sansão se apaixonou. Os filisteus, acreditando que Dagon havia entregado Sansão em suas mãos, ofereceram-lhe um grande sacrifício. A segunda vez que ele foi mencionado foi em 1 Samuel, onde o verdadeiro Deus dos israelitas humilha Dagon completamente em seu templo. E a terceira vez que ele é mencionado é em 1 Crônicas, onde a Bíblia registra que a cabeça de Saul, rei de Israel, foi presa. Assim como Sansão, os israelitas caíram nas mãos dos filisteus quando as nações lutaram entre si em 1 Samuel 5, e os filisteus, acreditando que sua vitória foi obra de seu Deus, trouxeram a Arca da Aliança para o templo de Dagon e a colocaram ao lado da imagem dele. Na manhã seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto no chão diante da Arca do Senhor. Eles pegaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Eles provavelmente pensaram que isso foi um erro ou algum tipo de acidente. Mas na manhã seguinte, quando eles entraram no templo, lá estava Dagon novamente, caído com o rosto no chão diante da Arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos da estátua de Dagon foram quebradas e jaziam na soleira da entrada do templo. Apenas seu corpo permaneceu. A Bíblia registra que a partir daquele dia ninguém mais entrou no templo de Dagon. Deus tratou o povo dessa maneira até que eles tiveram que devolver a arca dos israelitas com medo de serem consumidos junto com o seu Deus. Vejamos o que diz 1 Samuel, capítulo 5, versículo 7. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós
e sobre Dagom, nosso Deus. Seja a história de Gideão derrubando o altar de Baal, a história de Sansão derrubando os filisteus em seus últimos momentos no templo de seu Deus, e a história da humilhação de Dagom por Deus em seu próprio templo, entre muitos outros casos, a Bíblia nos diz mais do que precisamos saber sobre essas divindades em comparação com um Deus vivo. Veja, desde os dias em que os israelitas receberam a lei do Senhor até a vinda de Cristo, Deus os proibiu de adorar qualquer ídolo ou de participar de qualquer forma de idolatria. Vejamos Deuteronômio, capítulo 6, versículos 14 e 15. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Vimos Deus demonstrando sua ira contra a idolatria entre seu povo pela primeira vez, quando eles fizeram um bezerro com seus ouros, brincos e pulseiras e proclamaram aquela imagem como o Deus que os tirou do Egito. Apesar de verem a mão de Deus em suas vidas e em seu favor, eles passaram a dar glória que somente ele merecia a um falso Deus feito com suas mãos e recursos dados a eles por Deus. Eles pagaram caro com suas vidas. Mesmo depois de entrar na Terra Prometida, os israelitas se voltavam repetidamente para outros deuses. E cada vez que faziam isso, eram vítimas da guerra e da escravidão. Isso é muito importante para nós como filhos de Deus hoje. Cada vez que prestamos nossa adoração a qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus, nos abrimos ao domínio do diabo. Isso ocorre porque, embora esses deuses não sejam nada comparados ao Senhor e não possam fazer nada por si mesmos, na verdade eles representam demônios, se passando por deuses, para que possam afastar de Deus o coração dos homens e receber a glória que só Deus merece. É até uma questão de lógica. Como pode Deus, o Criador do universo, ser comparado a um boneco feito por mãos humanas? Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 ao 23. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Deus nos chamou para a liberdade, mas não devemos usar essa liberdade para entrar numa nova escravidão com os demônios. O diabo só tem um desejo: destruir os filhos de Deus. Mas quando nos voltamos para o Senhor com arrependimento e devoção, Ele nos salva. Ao olharmos para os israelitas, podemos ver que cada vez que eles se voltavam para Deus em arrependimento, Ele quebrava as correntes do seu cativeiro e destruía os seus inimigos. Vimos isso com Sansão. Apesar de suas más escolhas e teimosia, quando perdeu as forças e ficou cego, ele precisou de um guia e foi designado um menino para caminhar com ele. Imagine como o inimigo o reduziu de um homem poderoso que poderia derrubar milhares de filisteus de uma só vez a um cego que precisava de um guia. Mas quando o trouxeram para ridicularizá-lo, Sansão pediu ao menino que o levasse até os pilares que sustentavam o prédio. Lá ele orou pela misericórdia do Senhor e por força para derrotar os inimigos. Deus respondeu e deu a ele uma vitória naquele dia que foi maior do que todas as suas vitórias em sua vida. Ao observarmos esse cenário, podemos aprender como Sansão passou de um homem arrogante a um homem humilde que admitiu que precisava de ajuda. Essa foi a primeira vez que vimos Sansão pedindo ajuda a alguém ou pedindo ajuda a Deus. Ele percorreu um longo caminho em sua experiência. Assim como Sansão, os israelitas certa vez se apegaram às bênçãos de Deus nas suas vidas e as transformaram em um ídolo que os levou à ruína. E na história, vimos como pessoas transformaram tudo em ídolos: a natureza, o dinheiro, o desconhecido e todas as coisas criadas. E o diabo sempre se aproveitou disso para nos colocar contra o Senhor e tirar de nós essas bênçãos, prometendo coisas maiores. Mas Davi escreveu no Salmo 113, versículos 5 e 6: Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra?
Existe verdadeira liberdade e paz em Deus, e Ele nos convida a um relacionamento com Ele. Nenhum dinheiro, luxúria, prazer, ídolo, pessoa, trabalho ou coisa poderá fazer o tipo de diferença que um relacionamento com Deus pode fazer em sua vida. Hoje, Deus está quebrando correntes e libertando pessoas. Assim como Ele fez no passado quando o invocamos, Ele ainda aparece para humilhar qualquer Deus em nossas vidas e ao nosso redor. E se o invocarmos e adorarmos somente a Ele, Deus se levantará e fará o impossível para nós.